Começando, então, mais uma vez, a nossa aula sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, no nosso módulo do Homem em Conflito. O objetivo de hoje é nós darmos uma continuidade, como também um aprofundamento àquele tema que nós já iniciamos na aula passada, que fala, então, do sofrimento como opção existencial. Talvez para uma pessoa leiga isso possa parecer tão estranho, né? Como assim sofrimento como opção existencial? Quem elege o sofrimento como opção? E aí eu pergunto para vocês. Quem que elege o sofrimento como opção existencial? Hoje a gente está só com o microfone, né? Então eu vou repetindo para o pessoal de casa que às vezes não escuta, né, o que está sendo falado. Nós mesmos elegemos, né? Tá. Nós queremos sofrer? Não. E tem gente que está dizendo que nós queremos, né? Espera aí, a gente quer, mas não quer. Não queremos sofrer, mas elegemos muitas vezes o sofrimento, né? Por que fazemos isso, então? Por que nós elegemos o sofrimento se nós não queremos sofrer? Como opção existencial. Não é nem apenas buscar o sofrimento, não é nem apenas gostar do sofrimento, mas é uma forma de viver, uma opção existencial. É a única. Não tem opção. Quem é que vai querer sofrer como opção? Vou querer sofrer. Tenho pena de mim mesmo, né? Então, é a única forma que a gente tem de crescer, de aprender alguma coisa nessa vida, através da dor, do sofrimento. Tá, a colega nos trouxe uma colocação interessante, né? Em função de um aprendizado. Tá, então está me trazendo duas coisas, né? Buscar o sofrimento como desenvolvimento, mas já é uma outra colocação. Isso que tu está falando é bem interessante, que já é o sofrer, né? É o sofrer e fazer disso uma leitura para um crescimento. Aproveitar que já que estamos sofrendo, buscar tirar um proveito, né? E tu colocou agora, né? Como é que foi? Repete. Não lembro mais. Que tu acabou de a colega acabou de falar, né? Que sofrer por sofrer não, né? Sofrer por sofrer não, mas muitas vezes nós fazemos isso. Lembremos aquilo que Jung nos fala, ao nos falar da dimensão do inconsciente, é que nós somos seres incongruentes. Ou seja, dentro daquilo que Joana de Ângeles vai nos trazer, que em termos evolucionários, a consciência é uma aquisição muito recente. Nós estamos vindo do inconsciente. O próprio processo de evolução da vida dos seres unicelulares para os pluricelulares, a criação do reino vegetal, o animal, ele é muito mais inconsciente do que nós. E o surgimento da consciência no ser humano é algo muito recente. Claro que nós não estamos falando da evolução em outros orbes, mas estamos falando da nossa evolução aqui. É algo muito recente. E Jung vai se utilizar disso para falar, é por isso que a consciência é tão frágil e ela rui com tanta facilidade. Joana de Ângeles vai muito mais além, porque ela vê nesta evolução a evolução do psiquismo, do princípio inteligente, que vem a ser o nosso espírito. Então que nós temos muito mais tempo, milhares de séculos,
no reino animal e muito pouco tempo no reino hominal. Então nós temos ainda no arcabouço do nosso ser uma vivência muito mais estruturada na inconsciência do que propriamente dito na consciência. Não por acaso, aqueles seres desencarnados em estado de sofrimento, quando se deixam levar por toda aquela selvageria que carregamos dentro de nós, dos vícios, da raiva, da vingança, da animalidade, da agressividade, alguns passam por um processo de auto-hipnose em que eles começam a imprimir na sua aparência perispiritual a feição de animais, que é então a zoantropia, como a licantropia e tantas outras formas, né? A pessoa fica em forma de lobo, fica em forma de bicho, de jacaré, de pássaro. Está ali um ser humano, mas ele está buscando muito mais o seu arcabouço animal, do seu arcabouço de milênios, pelo périplo no reino animal, do que realmente já a sua unificação como espírito, do que já este passo da racionalidade da evolução. E mesmo como seres hominais, porque Kardec divide assim, se em termos biológicos, todos nós biologicamente somos animais racionais, em termos espirituais é uma escala diferente. Existe a escala animal e a escala hominal, e depois a escala angelical. Até mesmo no nosso tempo, dentro da escala hominal, nós temos diversas encarnações passadas. E no livro Vida, Desafios e Soluções, assim como no livro Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles vai nos trazer, então, que essas múltiplas personalidades que nós fomos em vidas passadas, aquelas que ainda não foram solucionadas, elas vão surgir como complexos. A serem, então, integrados. Nós temos agora a missão psicológica de buscar integrar os complexos da nossa personalidade. Jung, que foi o pai da psicologia dos complexos, que estudou, que descobriu essa faceta do ser humano, ele vai falar que todos nós somos portadores de inúmeros complexos, que são as nossas subpersonalidades. Como é que funciona essas subpersonalidades? É muito fácil ver isso no esquizofrênico, na pessoa que cindiu, quem tem um transtorno de múltiplas personalidades, onde esses complexos ganham vida como se fossem personalidades à parte. Tanto que Jung, estudando a mediunidade, durante um momento, ele chega a acreditar que o médium nada mais é do que uma pessoa que acredita estar recebendo um espírito, porém ele está dando vazão a um complexo incongruente da sua personalidade, um complexo autônomo. E esse complexo se manifesta, ora como uma pessoa sábia, como um antepassado, ora como um revoltado, algo muito diferente da personalidade. Porém, ele não ficou tanto tempo nessa teoria, essa foi a que ele sistematizou cientificamente, ele lançou em 1900 essa teoria, que foi a tese de conclusão da Faculdade de Medicina, sobre os fenômenos ocultos, em que ele estuda uma médium, uma jovem adolescente, que era a Ellen Preiswerk, vê que meu alemão perfeito, né? Que era a prima dele. Ele fica 2 anos participando de sessões mediúnicas junto com ela, mas depois ele vai ter as próprias vivências mediúnicas, o que não ficou tão bem sistematizado cientificamente, isso está muito mais presente nas cartas dele, em que ele vai ver que, apesar dos complexos, há sim também o próprio processo mediúnico com as inteligências desencarnadas. Assim como ele tinha o diálogo com o Philemon, que muitos acreditam ser o mentor espiritual dele, e era nos diálogos com o Philemon, aquele velho, que aparecia principalmente nos momentos que ele andava no jardim. São nesses diálogos que ele diz que ele desenvolve o cerne da sua teoria psicológica. Mas estamos falando da descoberta de que há sim esses complexos e essas subpersonalidades, que todos carregamos.
se a pessoa não esquizofreniza, isso não vai se tornar uma personalidade verdadeira. Mas são aqueles nossos lados incongruentes. Esses dias uma pessoa estava me falando que foi fazer uma performance musical e era um musicista nato, uma pessoa de grande talento, e naquela performance ele foi tocar uma nota de que sabia fazer muito bem, era uma nota difícil, mas ele tinha conhecimento para isso, e pouco antes dele errar, ele ouviu uma voz que disse bem assim: tu não vai conseguir. Você não vai conseguir. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Em algum momento da vida, aquela vozinha que diz: tu não vai conseguir. Em termos espirituais, nós sabemos que muitas vezes são os nossos obsessores, aquelas personalidades desencarnadas, mas em termos psicológicos, estamos falando do complexo, porque o obsessor ele não tem poder sobre nós se não é o nosso complexo. Aquele nosso lado que pensa assim como nós vemos, né, de que há aqueles espíritas que a todo custo querem convencer os outros. Brigam, se desgastam, se escabelam tentando convencer alguém. E ficam com aquele peso: as pessoas não acreditam. Lá na minha aula, na minha faculdade, na minha família, entre os meus amigos, as pessoas não acreditam. Eu fico tentando convencer, eu vou juntar argumentos. Na verdade, estamos falando de um inconverso. Uma pessoa que está insegura da sua crença, justamente porque se o ego, o eu, acredita na espiritualidade, inconscientemente, entre as múltiplas personalidades que a pessoa carrega, tem uma que não. Tem um lado descrente. E aí nós falamos de um dos principais complexos, que é o complexo da sombra. A sombra é tudo aquilo que nós somos, mas que difere da persona, daquilo que nós aparentamos, e difere do que a nossa consciência compreende que somos nós. Então a sombra é o ditador dentro do libertário, é o raivoso dentro daquela pessoa que se enxerga e muitas vezes é calma, mas ela tem um lado muitas vezes raivoso. Aquela pessoa desprendida de tudo pode ser um avarento, pode ter na sua sombra algum elemento de avareza, pode ser uma sombra muito presente, a pessoa é muito avarenta, mas ela não se dá conta, ou é um determinado elemento. Tem pessoas que dizem assim: eu não sinto ciúmes, nem um pouco. Não tenho ciúmes. O meu marido, a minha esposa, pode sim se relacionar com quem quiser. Não tenho ciúmes nenhum. Daí a pessoa vai acessando aos poucos um sentimento de ciúmes, acontece alguma situação na vida, e ela vai ver que ela tem um ciúmes mortal, mas um ciúmes tão grande, que ela não consegue conviver com aquilo. Então é justamente o oposto, é uma sombra que leva ela a uma fantasia de negação. Então, quando nós falamos do sofrimento como opção existencial, e eu perguntei para vocês: mas a gente gosta de sofrer, a gente quer isso? Não, não queremos. Então por que muitas vezes nós elegemos isso? Justamente por causa do sofrimento causado pela sombra. Justamente por causa do complexo. Repete. A colega nos perguntou se isso passa pela culpa. É um capítulo que está diretamente vinculado a isso. Porque no processo da culpa, nós temos uma necessidade de nos punir. A culpa, ela, de uma forma ou de outra, é um pacto de não evolução. Porque a culpa ela pode ser uma culpa real ou irreal, justificada ou ilusória. Pode ser uma culpa de algo que a gente realmente se equivocou, ou de algo que está tudo bem, mas o nosso complexo entende como equívoco. O nosso complexo lê aquilo e diz: não, isso não pode. Então, é uma culpa irreal. A culpa, assim como o egoísmo e o orgulho, nós já falamos isso em outras aulas, eles são mecanismos primários de manutenção do ego. Uma pessoa sem culpa é o que antigamente se chamava o psicopata. Aquele que mata, que rouba, que faz o mal a alguém e não sente culpa nenhuma. Esse termo ele é equivocado. Psicopata, se for ver patologia psíquica, qualquer pessoa que sofre, tem uma depressão, é um psicopata. Então, é uma patologia psíquica. Então, esse termo ele não é mais bem utilizado.
O termo correto é o transtorno de personalidade antissocial, em que a pessoa ela não sente culpa. Inclusive, se nós colocarmos ela num detector de mentira, que vai tentar captar sutis modificações orgânicas enquanto a pessoa fala, às vezes a pessoa vai passar ilesa no detector de mentira, porque ela fala com naturalidade, porque dentro dela ela tem uma concepção de que ela não está errada. Racionalmente ela sabe que ela fez, mas ela tem uma concepção dentro dela de que não há problema nenhum com aquilo. Então, o antissocial é aquele que sempre se justifica pelo outro. Por que tu roubou o fulano? A culpa é dele, ele estava com a carteira aberta, estava para fora. A pessoa queria ser roubada. É. Tem um caso estranho. Uma vez, eu vi uma notícia na internet. O abuso sexual da tiazinha. Daí a notícia era o seguinte, num jornal, que a cachorra, chamada tiazinha, era uma cachorra, ela havia sido molestada pelo vizinho da família, um senhor. E a família, então, denunciou para as autoridades o que ocorreu, a fim, então, de que eles pudessem tomar alguma providência diante desse senhor que estava se passando com o animalzinho. E o senhor prontamente se defendeu. Ele falou assim que jamais, até parece que ele ia se engraçar com um cachorro. Onde é que já se viu isso? Mas que ela passava se insinuando para ele. Ela passava. Ou seja, a culpa é da cachorra, né? Ele não fez nada, é um santo. Eu já falei para vocês, né? Uma vez uma pessoa, né, depois de uma reunião, ela, na saída da reunião, ela disse assim para mim, que tinham acusado ela de muitas coisas na reunião, né? Eu não conhecia, né, a pessoa, então só fiquei escutando, não sabia quem estava certo e quem estava errado. Mas na saída ele tentou me angariar, né, um senhor, ele disse assim para mim, eu nunca menti na vida. Deu vontade de dizer assim, parabéns, essa é a primeira mentira, né? Eu nunca menti na vida, então imaginem só, né? E às vezes, até no consultório, às vezes isso acontece, né? Quando a pessoa chega assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma santa. Eu tenho um amor dentro de mim que não cabe dentro do meu coração, um amor pela humanidade. Eu penso comigo mesmo assim, vou contar até 10. Lá vem. Eu tenho um amor, é assim, eu faço caridade sem pensar, as pessoas me veem como uma santa. Tá, e por que está aqui? Eu estou muito mal. Por que a senhora está mal? Eu tentei matar o meu vizinho. Pois é, vamos lidar com isso, né? Como é que é esse arrependimento? Não é arrependimento, eu estou mal porque eu não consegui matar. Eu tentei 6 vezes. A última, eu botei um carro em cima dele, ele saiu da frente e eu derrubei o muro. E eu estou aqui porque eu não estou me sentindo bem, eu tento e não consigo. Pois é, minha irmã. Eu gostei tanto de conversar contigo, mas eu não vou poder te receber aqui no consultório. A senhora precisa de um tratamento a nível hospitalar, né? Dentro do hospital, tem segurança dentro do hospital, né? Então, né, claro, um caso, né, uma pessoa realmente com um padecimento muito grande. E é perguntado para Joana de Ângeles que tipo de caso nós temos aí no antissocial. É um espírito que não sente culpa nenhuma, realmente não sente, é uma das teorias da psicologia, ou a outra teoria de que a culpa é tão grande, mas tão grande, que a pessoa cinge, vai tudo para o inconsciente, ela não é capaz de lidar com isso. São 2 teorias vigentes dentro da psicologia. Já tem gente torcendo aqui, tem gente dizendo que é uma opção, que é outra. A Joana de Ângeles responde que é as 2. Estamos falando de espíritos, às vezes até mesmo desenvolvidos intelectualmente, porém não moralmente. Então, são realmente espíritos, conforme nos fala André Luiz, no livro Os Mensageiros, quando é explicado para ele, né, a diferença entre os espíritos que choram e os que não choram. Bem-aventurados aqueles que choram, pois deles será o reino do céu.
então eu vou pregar um prego no meu pé, vou chorar e vou para o céu. Claro que não. Não é uma busca ao sofrimento, não é um amor ao sofrimento, isso é masoquismo. Mas ali eles explicam, André Luiz, que assim como eles estão tratando na casa de Fabiano, aqueles espíritos que estão hibernando num estado sonambúlico, que eles acendem a luz e ele se dá conta, meu Deus, é um saguão inteiro com espíritos em estado de hibernação, né, e naquele silêncio, e eles estão petrificados emocionalmente. Assim como tem aqueles, ele pergunta assim, bom, mas lá em nosso lar nós temos as câmaras de regeneração. Por que esses aqui não podem ir para lá? Porque lá são os que choram. Porque para chorar já existe uma consciência. Para ter essa dor. Existem aqueles que nem choram de tão petrificados. Então há realmente o antissocial que não sente culpa. Mas há também um nível mais evoluído que ele começa a sentir culpa, mas tamanho é a sua bagagem espiritual que, ao encarnar, o seu perispírito não dá conta de gravar isso no corpo físico. Então, geneticamente, ele vem com algumas áreas afetadas a nível cerebral, em que ele não consegue internalizar, ele não consegue se responsabilizar dentro dessa dinâmica de causa e efeito, de que o que ele faz realmente tem um significado. Porque o momento que isso acontecer pode ser destrutivo. No início da minha carreira, ainda como estagiária, eu estava estagiando com um curador de menores, que é como se fosse defensor público na época, né? Ele assistia aos menores que estupravam e eram homicidas. E a gente ia de camburão, eu me lembro que buscavam no escritório, eu ia com ele. E eu nunca esqueci de um rapaz muito bonito. E ele me dizia assim, tu quer ver o seguinte, o cara mais perigoso, ele nem pisca o olhar. O delegado vai começar a fazer perguntas, ele tem um olhar gélido, assim, ó. O cara não piscava, tinha um olhar, ele era muito bonito, o rapaz dava pena e não acreditava, tu começava a imaginar aquele olhar claro, mas ele não piscava o olho para responder, entende? Tal era o distúrbio, né? Quer dizer que não é nem questão de culpa, acho que não tem nada, né? Está num nível tão alto de... Impressionante, né? Sim, porque o antissocial ele é muito sedutor. Os nossos conflitos psicológicos eles são tamanhos que nós precisamos eleger um ponto de segurança. E aquele que não tem culpa, ele se sente muito seguro e muito certo. Por isso ele convence. Então, as pessoas que carregam esse distúrbio, eles acabam sendo muito sedutores. Por isso que, inclusive, na história do cinema, há aqueles grandes vilões que as pessoas se apaixonam por isso. Porque todo mundo ama um grande vilão. Está falando da vilania que carregamos dentro de nós, mas está falando também por essa necessidade de segurança que nós temos. Então, nós fazemos um pacto de infantilidade. Então, James Hollis, no livro Os Pantanais da Alma, este psicólogo norte-americano, ele vai nos falar que esta busca de grandes líderes, de um grande ícone que nós possamos nos esconder atrás, é uma busca infantil de não ter que pagar os preços do caminho do desenvolvimento psicológico. Porque o desenvolvimento psicológico dói, ele tem um preço. Nós desejamos ele, mas ele fala da nossa ida ao deserto, de lidar com a solidão, de ter que muitas vezes enfrentar o claro e o escuro, o doce e o salgado. Fala do frio, fala do fogo. Fala também de nós enfrentarmos, como se usa muito na mitologia chinesa, né, a floresta das paixões. Existe aquela mitologia do tigre que atravessa a floresta de bambu, fala da pessoa conseguir vencer as suas paixões, que muitas vezes tomam conta da alma. E são muito difíceis, então, de serem enfrentadas. Então, muitas vezes, nós elegermos esses grandes mitos, está falando desse nosso medo de desenvolvimento psicológico. Porque, no fundo, nós temos um grande medo da liberdade pessoal e da responsabilidade pessoal. Porque está falando de enfrentar caminhos que não... E é por isso que é tão difícil nós amarmos Jesus. Nós amamos Ele, ou o amamos de uma forma infantilizada,
de que ele então morreu na cruz, então ele morreu por nós, então ele nos salvou, sem compreender o simbolismo disso, que ao nos salvar ele deu um exemplo de um sacrifício que nós vamos passar. Nós vamos passar pela cruz, seja a cruz moral, a cruz interna, diversas cruzes nós vamos passar na nossa vida. O próprio ato de encarnar é assumir a sua cruz e enfrentá-la. Porque muitas vezes nós estamos aqui lamentando o sofrimento que nós estamos tendo, e estamos cercados de espíritos que estão esperando reencarnar, desejosos de serem testados e passar pelas dores qualificadoras. Por aquelas dores que lhes qualificarão como espíritos de maior envergadura, porque eles têm essa capacidade, e isso é uma semente dentro deles e dentro de todos nós, que necessita ser vivida. Potência interior fala de necessidade de realização. E muitas vezes nós jogamos isso adiante. Uma vez uma pessoa estava me falando, né, que o que eu achava de um movimento social que ela fazia parte, né, e não estou aqui para julgar se é correto ou não, porque eu não tenho esse conhecimento político, a pessoa de um grande conhecimento político, mas eu não tenho esse conhecimento dela, né. E ela falando que ela fazia parte, lá no local onde ela vive, que não é aqui no Rio Grande do Sul, né, que ela fazia parte de um movimento separatista. E ela queria muito que aquele movimento separatista desse certo. Inclusive, eles fizeram uma votação, né, para as pessoas dizerem o que elas achavam, se sim ou não, e que ela estava muito feliz que deu 90 e poucos %, uma coisa assim, um índice alto, de que as pessoas realmente queriam separar o Estado. Eu perguntei, como é que foi a sistemática? A sistemática foi assim, nós convidávamos a pessoa para votar. Se a gente via que ela ia votar ao contrário, a gente já deixava ela ir embora. Mas se ela ia votar a nosso favor, a gente deixava ela votar, né? Mas ele precisava, né, que aquele Estado, que é o Estado do Norte, lá que ele vive, né, que se separasse do país, ele precisava. E a pessoa, né, aos 47 anos, eu perguntei assim, tá, e tu já pensou em te separar da casa dos teus pais? Já pensou em sair da casa dos pais? A pessoa estava na casa dos pais ainda. E a pessoa precisava que os seus heróis políticos lutassem as lutas que ele não estava pronto para lutar. Isso é muito comum. Por isso há os grandes ícones na política, ademais daqueles que carregam qualidades humanas ou administrativas, isso sempre faz parte, todos são seres humanos. E às vezes nós projetamos neles ou o Deus ou o diabo, porque nós queremos que aquela luta que ele vencerá é aquela luta que nós queremos que ele lute por nós. Porque muitas vezes nós não sabemos enfrentar essa luta. Então, às vezes, a pessoa queria que o Estado se separasse, mas não era capaz de se separar da casa dos pais. Não era capaz de fazer isso. De dar aquele passo desafiador. Claro que estava ali, então, era um meio de buscar isso. Porque a dor, dentro de nós, o sintoma psicológico, o padecimento, está falando de busca de saída. Busca de resolução. Toda dor, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, todo tipo de angústia, toda a ansiedade está falando de uma busca de resolução, porém malfadada. Porque a neurose, voltando na neurose, falamos na aula passada, que é aquele conflito psicológico, que nós ficamos presos na neurose. A neurose, que muitas vezes Jung fala que é um complexo contra o ego, então nós ficamos naquela, o que eu faço? Eu faço isso, eu vou, eu fico, eu vou, eu fico. A gente fica na neurose e não faz nada. E passam os anos e a gente não resolve. Procrastinando, que a colega falou, justamente. A neurose, que é um complexo inconsciente contra o ego, ou então complexo contra complexo, lutando no nosso inconsciente, e nós não resolvemos, nós vamos deixando para depois, e nós temos uma falsa sensação de que aquilo é uma desculpa. Nós demos a desculpa. Nós não tivemos uma atitude nem outra, mas a gente estava atrapalhado com aquilo. Não funciona. A alma não evolui dessa forma. O Jung vai dizer, então, que a neurose fala de uma alma que não descobriu o seu significado. Justamente porque o funcionamento do complexo, ele funciona para a sua manutenção, ou seja, para a sua não resolução. E aí, voltando a Joana, como falamos antes no triunfo pessoal, que aquelas personalidades malfadadas que nós tivemos em outras vidas, que não foram solucionadas, ressurgem na presente encarnação na forma de complexos psicológicos.
E por isso Jesus nos falava de amar o nosso inimigo. Queremos ser verdadeiramente feministas, com amor, como foi Juana Inês de la Cruz, encarnação de Joana de Ângeles, vamos amar aquele que oprime. Queremos ser libertários, vamos amar até mesmo aquele que nós discordamos. Aquele, por exemplo, um ditador. Temos o direito de discordar, mas vamos amar aquele ser que está em sofrimento. Envolver ele num sentimento de amor. Porque aí nós estamos rumando para a dissolução do complexo. Não que vamos concordar, não que vamos embargar a justiça, é necessário que a justiça se faça, mas está ali um ser em sofrimento que um dia irá fazer o bem. Não temos o exemplo daquele poeta da língua portuguesa, o Jesus Gonçalves, que espiritualmente apareceu para Divaldo e para muitos médiuns, psicografou muitas obras, e que foi alarico, que invadiu Roma, botando fogo em Roma, saqueando, matando, violentando, no século V depois de Cristo. O próprio Jesus Gonçalves, que reencarnou muitas vezes, ele foi o cardeal Richelieu, na França, absolutista, na época do Rei Sol. Então ele era um dos homens mais poderosos, não apenas da França, mas da Europa moderna, e que suscitou muitas guerras que ocorreram, o cardeal Richelieu. Não por acaso, se a gente lê o livro Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, ele é o vilão. Acho que isso não é coisa boa, né? E o Jesus Gonçalves, depois ele teve no Brasil uma vida vinculada à hanseníase, desenvolveu a lepra, e que ele evoluiu muito espiritualmente. E se tornou um espírito de muita luz. Tanto que quando ele surge para Divaldo, quando o Divaldo ainda é jovem, né? Ou seja, faz tempo, e Divaldo ele está padecendo pela aquela mediunidade de provação, e ele está rezando, ele está sofrendo muitas influências negativas, e ele está rezando no quintal da casa dos seus pais, né? E daí aparece o espírito Jesus Gonçalves com a aparência da lepra, e deu Divaldo, poxa, mas quanto mais eu rezo, mais assombração, né? E aí que o Jesus conta a história dele, e daí quanto mais ele fala, aquelas partes do perispírito que estavam destruídas pela marca do corpo leproso que ficou no passado, justamente esses locais são os que mais se iluminam, e chega uma luz tão grande que o Divaldo já não consegue enxergar muito bem, de tanta luminosidade que ele traz. Então a proposta do amor e do perdão, que não é algo absoluto, não vamos conseguir no apertar de um botão, mas é uma construção, é uma proposta que nós vamos aderindo, ela vai nos ajudando a dissolver o complexo, a buscar solucioná-lo. Porque se nós fizermos o bem, mas fizermos odiando, isso não nos auxilia a evoluir espiritualmente. E nós teremos uma vida em que nós não encontramos o resultado daquilo. O literato Leon Tolstói, literato russo, autor de Ana Karenina, de Guerra e Paz, ele tinha um amor muito grande por Jesus, mas ele tinha uma briga muito grande com a Igreja Ortodoxa Russa. Pois ele não apenas ele lutava contra a hierarquia da igreja, mas a cada vez que ele pegava a Bíblia, o texto bíblico, ele sentia que tinha alguma coisa ali que não caía bem. Ele sentia que havia alguma falsidade, que aquilo havia sido alterado. E ele, depois desencarnado, isso está naquele livro Leon Tolstói por ele mesmo, ele vai relatar que num processo de trabalho espiritual, ele está junto dos benfeitores, e eles vão adentrar-se numa igreja ortodoxa, e ele questiona os mentores, não, mas nós vamos entrar aí? E eles, sim, tem pessoas aqui que estão rezando, que precisam do nosso auxílio, e eles entram. E quando ele entra, ele começa a ficar tonto, isso no plano espiritual, né? Ele começa a ficar tonto, e ele então senta num banco, e quando ele senta no banco, ele tem uma regressão espontânea, em que ele foi, então, se eu não me engano, um dos papas, e ele enxerga uma cena em que aparece um documento para ele com uma alteração do texto bíblico, com o interesse de combater grupos adversários dentro da política religiosa, e ele com aquele anel, que ele carimba então na cera de vela,
ele molha na cera de vela, e ele carimba o documento para que houvesse alteração, para que o texto ficasse mais a favor de um grupo do que de outro, alterando, então, aqueles textos bíblicos que já foram muito alterados, como sabemos. E daí ele retorna, e daí ele entende que o ódio que ele tinha falava de uma personalidade que ele teve. Por isso que o ódio é tão instintivo, por isso que a sombra é tão instintiva. Então, toda vez que nós temos o sofrimento como opção existencial, nós estamos presos na nossa sombra. O ódio, nós podemos até odiar dentro de uma luta justa, mas nós estamos nos contaminando psiquicamente e estamos mais nos prendendo àqueles que nós odiamos. Uma vez uma pessoa veio me falar com tanto ódio, acho que eu já contei para vocês essa história, dos políticos corruptos que estavam roubando, estavam fazendo tudo isso, mas olha quantos milhões. E daí a pessoa foi para um tratamento espiritual e na psicosfera dela havia rios de dinheiro por volta da cabeça, que a pessoa estava muito tocada pelas quantias que estavam sendo desviadas. Então poderíamos dizer que no aspecto psicológico, na sombra daquela pessoa, havia também um possível, digamos assim, corrupto. Justamente. Então, isso nos prende. Esses aspectos da sombra. E nós acabamos escolhendo, muitas das vezes, essa não evolução espiritual. Nós temos uma fantasia na nossa sociedade do poder da vítima. O poder da vitimização. E nós muitas vezes nos utilizamos da vitimização para nos sentir corretos. Mas aí nós vamos nos identificando com a vítima, e a vítima é alguém que só sofre, que não consegue evoluir, que não consegue vencer a si mesmo. Toda vez que nós precisamos relembrar do nosso passado, às vezes isso é necessário no processo terapêutico, relembrar do passado, daquela dor sofrida, para poder se libertar, mas ficar buscando o tempo inteiro e chafurdando na ferida, aí é uma vitimização. A vitimização mais nos prende ao complexo e não permite, então, que nós venhamos a evoluir. É aquela eterna vítima, né? E no livro Obreiros da Vida Eterna, vocês lembram daquela passagem de André Luiz, de quando eles estão resgatando várias entidades nas regiões umbralinas, que os espíritos se jogam aos pés dos mentores pedindo auxílio? Se lembram disso? O que acontece? Quando André Luiz percebe que os mentores eles passam assim, parece que nem estão ouvindo. Eles salvam uns e outros eles deixam ali. Vocês lembram? O que eles respondem? O que eles respondem para André Luiz? Se eles, na verdade, estão vivem aquilo ali e vão voltar para ali, porque eles ainda estão impregnados daquela energia. Mais ou menos isso, eu não lembro bem. Eles querem aquilo, eles ainda desejam. Eles anseiam por aquela dor. E daí o mentor diz para André Luiz, presta atenção na sintonia, olha o mundo interno deles. Então, aqueles que eram resgatados já tinham uma pequena luz que surgia, e aqueles outros não, porque não era um desejo verdadeiro de se modificar. Ele não queria a dor, mas também não queria passar pela modificação e arcar com esta modificação. Então era um desejo falso, e inclusive eles dizem que muitos dali, se levados para dentro das câmaras de socorro, eles vão atrapalhar. Eles vão causar balbúrdia. Então não era um desejo verdadeiro. Então a pessoa ela busca muitas vezes viver no conflito. Ela não quer crescer, ela quer que alguém faça isso para ela. Ela quer que alguém a pegue no colo. Todos nós temos um desejo de sermos atendidos, de sermos acolhidos. Mas nós precisamos também acionar o que Joana de Ângeles fala no livro Em Busca da Verdade, que é uma das leituras, né, desse nosso capítulo 5, que é acionar o nosso terapeuta interno.
Nós precisamos fazer isso. Nós, muitas vezes, contamos com alguém que nos auxilia, mas a ideia, e por isso a ideia de Jesus, por isso que é tão difícil seguir Jesus, pois ele nos leva a olhar para o nosso terapeuta interno. A Joana, nessa mesma obra, ela coloca: nisto consistia a pergunta de Jesus: queres que eu te cure? Acredita que eu possa te curar? Justamente para que a pessoa ela acione o seu terapeuta interior e busque essa força. Existe um livro muito interessante de psicologia, sim. Não, uma outra questão também que eu lembro, que Jesus sempre dizia, levanta-te. Ele não queria, me parece, esse aspecto de vitimização, entendeu? Então, levanta-te. O que queres que... Ou seja, faça a tua parte, né? Te ergue, né? Justamente, né? E tanto que tem aquele conto ali no livro Momentos de Saúde e de Consciência, que a Joana resgata um conto oriental em que havia um monge junto dos seus discípulos, caminhando, e eles veem um homem com a carroça atolada na lama e rogando a Deus por auxílio. E eles passam por esse homem e não fazem nada. Mais adiante, eles encontram outro homem também, com a carroça atolada na lama, bravejando e tentando com todas as forças tirar. E daí ele, então, o monge pede que os discípulos ajudem, e todos eles vão lá e ajudam o homem a tirar. E daí os discípulos ficaram, né? Tem alguma coisa aí, né? Eles vão lá, bom mestre, por que aquele homem que elevava o pensamento a Deus, nós deixamos naquela situação, e o outro que estava lá vociferando, nós ajudamos? Ele diz, embora o que vociferava estava revoltado, por outro lado ele estava fazendo algo. Ele estava reagindo, ele estava buscando fazer algo em relação àquilo. Enquanto o outro estava rezando, que é uma coisa boa, só que num estado de infantilidade. Exatamente. Sem esse movimento, isso que a colega falou, né? E o psicólogo americano, o Harold Kenning, ele vai falar da apropriação religiosa espiritual, o coping religioso espiritual, forma com que nós nos apropriamos da nossa espiritualidade e da nossa religiosidade. E há muitas formas desse coping, dessa apropriação, né? Existe aquela que é infantil, que é eu rezo e Deus faz por mim. Eu não faço nada. Existe outra também que é eu faço tudo e Deus não faz nada. Eu sou o cara. Quem é Deus para querer se meter na minha vida? Se eu conseguir, é tudo mérito meu. E existe um mais elaborado que é vou rezar a Deus porque Ele está me auxiliando. Vou rezar para a espiritualidade para que concorra para o êxito. Porém, eu sei que eu vou ter que marchar, eu vou ter que trabalhar, eu vou pedalar. Eu preciso me esforçar. Isso não se dá por um movimento automático, unilateral. Precisa da minha participação. A colega antes ali falou a questão da culpa, né? Existem muitos tipos de culpa. Existe a culpa da responsabilidade, ou seja, nós realmente nos equivocamos. Existe aquela culpa que ela vem para nos alertar de algo. Por isso nós falamos antes, há alguns minutos atrás, sobre o antissocial, aquele que não sente culpa alguma. Então nós temos o estágio de quem não sente culpa. Temos o estágio da culpa, que é um estágio muito dolorido que nós precisamos superar. E existe um estágio da não culpa, mas não aquela não culpa de baixo, de ausência da culpa, mas da culpa superada. Que Joana de Ângeles, mais uma vez, no livro Vida, Desafios e Soluções, vai trazer que é aquela culpa que foi transformada em responsabilidade e numa nova atitude para diante da vida. Ela nos auxilia a nos dar conta de que algo está errado, nós nos responsabilizamos, isso vira um arrependimento, porque muitas vezes há culpa sem arrependimento. Eu estou culpado porque deu tudo errado, mas se não tivesse dado errado, eu estaria? Então, o arrependimento para que a pessoa possa fazer esse enfrentamento, né, para que a pessoa possa se enfrentar. Então, existe a culpa como responsabilidade
Então, ela vem de uma forma primária, ela precisa ser superada para que a gente não fique preso naquilo. Existe também a falsa culpa, que é a culpa como uma resposta disfuncional para a ansiedade, em que a pessoa se sente culpada por algo que não tem responsabilidade alguma naquilo, ela apenas quer evitar a ansiedade. Por exemplo, eu recebi um parente que chegou lá em casa e eu estou meio culpado, eu acho que eu não recebi a pessoa muito bem, a pessoa ela é meio chata, assim, e eu tentei receber ela bem, mas eu acho que eu transpareci isso, e será que ela não gostou do bolo que eu servi para ela? Isso não é culpa, isso é ansiedade. É uma ansiedade natural daquele momento, né? Tem muitas situações que geram ansiedade. E nós elegemos a culpa. Então, a culpa quer dizer assim, a culpa é de alguém. Alguém é o responsável. A gente já mata essa questão e vamos para a próxima. É um jeito de não suportar a ansiedade. E daí nós precisamos definir quem é o culpado, quem é o vilão. Sempre tem que ter um vilão. E às vezes o vilão somos nós. Daí a gente fica culpado. Então, não é uma culpa verdadeira. Está falando, então, de uma ansiedade. E existe também a chamada culpa existencial. O que seria isso? Alguém tem alguma ideia? A colega falou a culpa existencial como que não faz sentido, que achar que a vida não teve êxito, não teve sentido. Tá, isso é um outro padecimento. Isso é interessante o que tu falou, que é a perda de sentido da vida. A perda de significado. Justamente a cura da neurose é o encontro do sentido, é o encontro do significado. Por isso que o Jung escreve na volume 11 das obras completas, os escritos diversos, que a neurose é o sinônimo de uma alma que não encontrou o seu significado. Eu acho bem interessante o que tu falou. Porém, a culpa existencial é uma outra coisa. É a culpa de existir. E nós temos muito. É uma das mais... Porque existir, vida leva à morte. Nós andamos na rua, nós pisamos na formiga, a formiga morre. Nós, no nosso sistema econômico, porque o ser humano ainda não encontrou nos diversos sistemas econômicos, ainda não chegou a uma harmonia completa, sempre há ganho e há perda. Um ganha, o outro perde. Precisa ser resolvido, claro, com todo amor, com o melhor da inteligência do economista para se buscar uma resolução. Mas aí está um fator da vida. Um dia uma pessoa estava me dizendo que estava sofrendo muito porque gostava muito de dar aula, estava afastada da sala de aula por padecimento psicológico, estava já em condições de retornar, mas veio me perguntar se era certo ou errado retornar da aula, já porque havia professores substitutos no lugar e ela ia tirar o professor substituto. É a culpa existencial. Para tu te realizar, o outro vai ter que... pelo menos neste aspecto, não uma realização plena. A realização plena, ela não tira o lugar de ninguém. Nós não estamos competindo, é nós e Deus. Quanto mais nós nos realizarmos, melhor para os outros também. Mas, muitas das vezes, nós vamos lidar com situações em que nós temos que escolher. Se nós formos o jurado de um concurso, pode ter 3 vagas e 10 pessoas com grande talento. Alguém a gente vai ter que tirar. Alguém a gente vai ter que eleger, reconhecer, ou melhor, reconhecer como o mais apto, e às vezes não é fácil reconhecer, e alguém vai ter que sair. E aí vem aquela culpa existencial. Ou seja, não há crime em momento algum. No momento que tu quer fazer o melhor, no momento que tu quer realmente reconhecer quem é o mais apto, mas tem uma capacidade de escolha. Se tem uma coisa que o espírito teme, capacidade de escolha. Porque escolher sempre incorre em perda. Se nós tivermos que escolher entre a porta A e a porta B, e vamos, uma situação hipotética, muito isso com os pacientes no consultório, uma situação hipotética. A porta A é a melhor. Vamos usar A como a letra do meu nome. A porta A é a melhor. E eu abri mão da B.
que não é tão boa assim. A gente perde o que tem na B. A gente sempre perde. Escolher algo é aprender a lidar com a frustração. E muitas vezes nós estamos presos numa intolerância à frustração, que é, nós já falamos em outras aulas, né, um dos sintomas da pós-modernidade. Nós estamos num período regido pelo arquétipo do puer, do jovem dentro de nós, que apesar de muitas forças, de criatividade, de inventividade, de leveza, de renascimento, puer significa renascimento também, mas tem o seu aspecto sombrio, que fala de infantilidade, imaturidade, intolerância à frustração. Então nós não queremos abrir mão de nada. E isso entra, por exemplo, num relacionamento, num casamento, a pessoa quer... Uma vez uma pessoa disse isso, né? Um colega de aula disse assim, eu tenho um sentimento libertário em relação ao amor. Eu posso ter muitas mulheres, eu gosto de ter muitas mulheres. Ah, tá. Mas eu quero que todas elas sejam fiéis a mim. Eu quero casar, mas eu quero ter relação com todas. Então a pessoa não sabe optar entre um tipo de vida e outro. A pessoa quer ter tudo ao mesmo tempo. Eu quero dar passe, mas eu quero encher a cara todo dia. Bom, alguma coisa vai dar errado. A vibração que tu vai carregar, ela vai ser destrutível. Tu tem a opção de encher a cara? Tem. Depois tu vai passar mal. Tu vai conseguir ter energia para dar passe? Dificilmente. A tua energia vai estar desequilibrada. Então tu vai ter que arcar com aquela consequência. Então, por isso, sofrimento como opção existencial está falando dos medos de não se realizar. E muitas vezes o espírito, nós, tememos muito antes de uma encarnação. A espiritualidade fala isso o tempo inteiro, de que assim como há o temor da morte, há o temor da vida. E que, inclusive, um dos fatores, entre muitos que há, dos abortos espontâneos, há aqueles espíritos que, na hora de fixar a encarnação, eles desistem por medo de falhar novamente na carne. Porque o espírito deseja muito voltar à carne para conseguir se corrigir, mas muitas vezes há aquele receio de não conseguir dar certo, de não conseguir se realizar. Alexandre, fiquei pensando a coisa da culpa aqui, e eu tô no G3 lá no Bezerra fazendo, e daí tem umas histórias, às vezes, de alguns espíritos já de luz, que eles voltam para resgatar algumas questões deles aqui, porque eles ainda sentem culpa mesmo quando eles chegam lá, eles olham para alguma situação, se dão conta de alguma situação de alguma vida anterior, e querem resgatar aquela situação. Então, ainda tem algo, talvez não possa se dizer de culpa, mas algum resquício. Como a coisa da culpa é forte, né? É que enquanto tu falava, eu me lembrei desse outro debate que houve em outra situação, e fiquei pensando nisso, assim, que não é só aqui nós encarnados nesse momento, né? Daqui a pouco nós já numa possibilidade de uma situação melhor, a questão da culpa ainda permeia o espírito, assim, essa aqui. A culpa é aquela que Freud muito trabalha, Melanie Klein, né? A culpa por desejar a morte da mãe. Então, a criança, quando tem os seus impulsos agressivos, ela deseja a morte da mãe. Mas como é que eu vou desejar a morte de algo que eu amo? Por isso nós tínhamos escrito antes aqui, né, a incongruência. Nós somos incongruentes. O nosso processo, então, de evolução psicológica é o processo da individuação, que é a meta da encarnação, né? Vai gerar também evolução espiritual, são duas coisas separadas, mas uma concorre para a outra, né? A nossa individuação quer ser indivíduo, não dividido, íntegro. Então, menos incongruente do que antes. E esse é o processo da nossa vida, né? A colega estava falando dessa culpa que os espíritos carregam. Quanto mais evoluído, é mais arrependimento do que culpa. Porque o arrependimento, ele sabe que não agiu bem, mas ele já tem um sentimento de amor e um sentimento de correção, e isso traz uma segurança. Justamente porque eu sei que eu errei, hoje eu estou mais seguro, porque agora eu já conheço aquele caminho, já sei que não é a melhor escolha. Eu até posso sofrer, eu até posso ser provocado, mas diante de uma provocação,
aquela mesma atitude reativa, eu já não vou mais ter, porque eu já sei que é ruim. Eu já tive, eu já fui provocado no passado. Reagir com soco, chute, ou roubando, ou traindo, ou fazendo qualquer coisa, e isso não me fez bem. Hoje eu tenho uma noção de que aquilo não me faz bem. Então já é um arrependimento que vai me fortalecer, já se transforma num tesouro na alma. Então, os espíritos nos respondem sempre que o lidar com a culpa é um jeito de nos colocar cara a cara com o juiz violento que carregamos dentro de nós. Porque muitas vezes nós temos um juiz muito violento que não deixa passar um equívoco do outro e também de nós mesmos. E para que nós possamos diluir este juiz, para que o raciocínio que esse juiz tem de discriminar entre uma coisa e outra, saber o que é bom, o que não é, o que me faz bem, o que não faz, para que ele seja bem empregado, para que ele seja convertido em algo a meu proveito, eu vou ter que me haver com ele. Então, esse sentimento de culpa que nos pega a todos nós, fala da nossa infantilidade do espírito, mas a culpa ela não tem que ser sufocada e nem eliminada. Ela precisa ser superada. E agora, então, para finalizarmos, né, aquela colocação de Jung, eu falei isso na aula passada, mas vamos retomar isso, porque isso tem tudo a ver com o que estamos falando agora, né, que o Jung fala nas suas cartas que o oriental ele quer livrar-se do sofrimento. O ocidental quer suprimir o sofrimento através de remédios. Já o Cristo vai nos falar de solucionar o sofrimento. E isso implica em experienciá-lo. Por isso Cristo vai para a cruz. Ele precisa passar por esse processo. Então nós não vamos buscar esse processo de forma masoquista, porque nós já estamos nele, nós já estamos no processo. Viver fala de passar pela dor. Mas nós vamos aceitar isso como uma oportunidade de conquista da nossa alma. Porque nós estamos crescendo com isso. A pessoa que fica presa numa personalidade pueril, do puer, presa no arquétipo do puer, é aquela pessoa que não quer as feridas da vida. Ela não aceita as cicatrizes da vida. Ela quer evoluir sem cicatrizes. E o processo bem inicial psicológico, para que essa pessoa consiga sair desse lugar de infantilidade, que ela comece a se mexer rumo à sua individuação, quando são casos assim, é justamente da pessoa reconhecer as suas feridas, aceitar as suas feridas e saber que aquilo, inclusive, está lhe fortalecendo, lhe dá uma experiência, lhe dá uma capacidade de discernimento. Já que sofreu, já que pagou o preço, já foi doloroso, mas que agora que isso possa ser visto como uma possibilidade de libertação. Não existiria o Emmanuel, o espírito de luz que auxilia o Chico, se não tivesse existido o senador romano cego pela vaidade. Não haveria um Jesus Gonçalves preso num leprosário, amando e perdoando a doença e evangelizando a todos aqueles que ali estavam pela doença ou pela profissão dos enfermeiros que cuidavam dos leprosos, se não houvesse um Alarico ou um cardeal Richelieu que diante do poder se equivocaram. Então, aquilo que foi resolução negativa para o passado, hoje se torna como um lembrete da realidade do espírito. Nós não podemos dispensar as nossas cicatrizes, pois são elas, então, que, em bem trabalhadas, em aceitas, elas poderão nos trazer, então, resoluções felizes. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a paciência. Então, vamos dar por finalizada a nossa aula.